o início da tua trajetória aqui na literatura? Assim. Pois é, há 22 anos atrás eu comecei como livreiro, né, Terezinha? E quando eu comecei como livreiro, eu tinha um foco que era no mercado, que hoje ele abrange 20% do mercado do livro, que é o livro religioso, né? Das editoras católicas, né? Era um material que eu conhecia muito, tal. Eu trabalhava mais a parte de filosofia e a parte de teologia. Aí depois eu fui vendo a necessidade da gente ir expandindo para a literatura, para o livro técnico, né? E aí, isso aí, daqui a pouco, material didático, né? E aí a gente acabou já vendendo todo o material produzido chamado como objeto livre, né? Só que depois eu tinha uma vontade que era participar de toda a cadeia produtiva, né? Não era mais só de vender o produto já, era participar da cadeia produtiva. E como é que eu poderia fazer isso? Era sendo um editor, tendo uma editora, né? Que é a editora que faz todo, né? A gente via aqui muito que o autor, ele tinha que fazer todo o processo sozinho, né? Ele tinha que escrever, ele tinha que ir atrás de uma pessoa para corrigir, ele tinha que ir atrás de um diagramador, ele tinha que pensar um projeto gráfico só, ele tinha que ir atrás da gráfica e tudo. Eu disse, não, então a gente pode, né, auxiliar. E a editora faz tudo isso, né? Pega o material bruto do autor e trabalha todas essas dimensões que eu acabei de colocar. E aí a gente criou a editora Nova Aliança há 15 anos atrás. Meu primeiro livro editado foi um livro Assis Brasil, né? Um autor consagrado aqui da nossa literatura brasileira e piauiense. E a partir daí a gente foi saindo para outras áreas, literatura infantil, livro técnico, romance, poesia, contos, né? Fotografia também, a gente já produziu muita coisa de fotografia, biografias também. Eu tenho um autor que é o Enéas, que já escreveu mais de 10 biografias, 6 ou 7 foi pela editora Nova Aliança. Enéas, né? Ele é quase como assim o Brasil, né? Enéas, ele produz uma produtividade muito grande. Ele produz muito. E ele produz duas coisas, né? Ultimamente, que é romance e biografias, né? Hoje é o forte dele. Então, há 15 anos nós estamos aqui no mercado, com mais de 320 obras já publicados, né? E fazendo mais coisas, né? Agora mesmo a gente tem 6 a 7 livros aí para lançar durante o mês agora de junho e julho. Estamos aqui com o livro do Tony Rodrigo. Tony Rodrigo é jornalista e eu considero um dos melhores escritores piauienses, com toda certeza. Tony é muito bom. Ele tem uma cultura, ele tem um canal no YouTube muito bom, que é informativo, né? É bem informativo. E ele é muito corajoso. Ele não tem medo de mostrar as falhas. Ele tem livro reportagem, também romances, né? Tem livro de conto. Ele tem uma reportagem muito boa contando a trajetória dele. Né? O repórter, né? O repórter. Eu li e gostei muito, né? E aqui o foco é geral, né? Quer dizer, o que acontece? Hoje, o mercado de livro no Brasil está passando por uma transformação, né? E aí você tem que acompanhar para poder você não fechar. Hoje você tem um ponto fora do eixo sul e sudeste, é muito complicado, né? Porque hoje nós temos uma plataforma hoje que praticamente destruiu duas grandes brasileiras, que é a Amazon, ela destruiu a Saraiva e destruiu a Cultura, que eram duas plataformas que a gente tinha bem consolidadas. E essa plataforma, a Amazon, ela tem um trabalho muito assim agressivo, que você distante do mercado, tem que pagar frete, tem que atender rápido o cliente, ela consegue fazer tudo isso com maior habilidade, né? E isso inviabiliza os pontos, né? Nos lugares mais longe do centro produtor, que é do objeto livre, que é o sul e sudeste, né? Então, para você manter um ponto hoje aberto e livre no nosso estado, por exemplo, no Piauí, é necessário que você agregue outras coisas ao livro. Como aconteceu com as farmácias, que agregou a perfumaria, né? Então, hoje as livrarias, elas agregaram a papelaria, né? Que é e presentes, né? No meu caso, ao material litúrgico também, que é para poder dar o suporte para aguentar o livro. Porque hoje um ponto no Piauí só ele não é viável, ele não se sustenta. Né? Aí a gente agregou algumas coisas, a gente agregou a editora, agregou um pouco a papelaria e o livro também em geral, tanto o livro de produção no Brasil, como também produção internacional. Esse lado teu religioso, fala só um pouco assim. Esse meu lado religioso é porque eu venho de uma formação, né? Eu fui capuchinho, né?
Inclusive, eu estou no Piauí por conta dessa questão da formação, né? Eu sou lá do Ceará, do sul do Ceará, lá do Juazeiro do Norte, lá do Terra do Padre Cícero, lá do Cariri, né? Aí, como a nossa formação era aqui em Teresina de filosofia, eu vim estudar filosofia aqui. Aí gostei, bebi da água do Parnaíba e do Poti, aí acabei deixando a congregação e aí virei piauiense mesmo. E é daí essa minha ligação muito. O que eu vejo que pessoas que têm assim pretensões de religiosos, boa parte deles, alguma desilusão na vida e termina se tornando até ateu, né? Não foi o teu caso. Não foi o meu caso, até porque assim, a minha formação acadêmica mesmo, filosófica, ela me deu a base de compreender, né, que Deus, a religião, a fé é algo de essência, né, é essencial. Então, se é de essência, a gente tem mais é que cultivar e não abandonar. A gente precisa, a gente não pode se sentir só aqui. O homem também é um ser religioso, né? Além de ser um ser do divertimento, um ser do trabalho, né? Ele também é um ser religioso. Ele tem uma espiritualidade, ele precisa trabalhar isso para poder viver e equilibrar, né? A gente não está aqui só nesse mundo, porque senão você não vai conseguir explicar nem por que você chegou e nem por que vai. Né? E essa dimensão espiritual, ela é importante até para a relação entre os seres humanos, né? Aqui ainda, enquanto matéria, né? Enquanto viver harmonia. Né? Isso aqui A gente também tem produções religiosas também. Eu fiz alguns livros com, a gente terminou de fechar não, nós estamos aí numa coleção com um historiador, né? Fonseca Neto e o Paulo Libório, né? A gente fechou esse primeiro bloco agora, que foi contando a história da igreja, da formação da igreja do Piauí, se confunde com a história do Piauí, né? Através de 3 obras, que foi o Dom Joaquim, Dom Taviano e Dom Severino. E aí a gente pretende também chegar até os contemporâneos, né? A primeira igreja aqui foi a São Benedito ou não? Não. Foi não, né? Não. São Benedito, o Frei Serafim veio para construir a catedral. Quando chegou a catedral já estava construída, né? Porque ele foi a São Benedito, né? Ele era italiano, frade italiano. Ele foi muito importante, né? Muito importante. Ele veio para Pernambuco, fez algumas obras lá. Naquele livro do Enéas, o Toco Cinzelador, ele conta a história do Sebastião. Ele foi o cara que talhou as portas da igreja de São Benedito. Ele conta um pouco dessa... A gente teve até sorte na igreja aqui, quer dizer, até o Dom Avelar passou por aqui, né? O Dom Avelar é um ícone, né? E ele fez um trabalho social muito grande na época que esteve aqui, né? Criou os centros sociais, vários centros sociais. Né? Ele era adorado aqui no Piauí, eu me lembro, minha mãe, as pessoas. Era um missionário, né? Ele era assim, uma pessoa iluminada. Eu não o conheci, porque eu já cheguei aqui depois. Eu era criança, mas eu cheguei a ver, sabe? Eu acho que ele foi o que teve assim um destaque talvez muito grande, muito maior. E minha mãe mesmo era todo mundo. Mas o Dom Joaquim, por exemplo, subia aqui num lombo de um jumento, um cavalo aqui, passava 3, 4 meses em desobreira, assim, saía até Oeiras, também. Não, eu admiro muito esses religiosos, porque eles têm uma vida assim. Os antigos, não sei como é, mas eles vivem em prol dos outros, né? Porque a vida sacerdotal é uma vida de serviço, né? Você se nega para servir ao outro. É uma vocação. Tem que ter vocação. Tem que ter vocação. A vocação de santos, né? Agradecer a boa acolhida do amigo Leonardo, que não é da agora, sempre foi, né? A primeira vez que eu conheci, sempre era risonho, de braços abertos. Então, uma pessoa diferenciada, né, que a gente chama. Né? O Papa Francisco, né, ele fala assim que a porta de entrada para tudo é o acolhimento, né? Então, se você não tem acolhimento, você já dificulta mais. E eu costumo dizer para as pessoas que entre livro não é uma livraria, mas é das pessoas que vêm, né, que quer participar, que quer consumir alguma coisa desse espaço. Eu agradeço muito a amizade também, né, que a gente já tem. Inclusive, a hora de ter até um liceu, né? Agora a gente vai... e aí a gente tem uns projetos aí pra frente, né? O meu vai compor essas prateleiras, né? Eu quero que ele saia bem bonito, bem editado. Porque o livro não é apostila, a gente tem que ver isso. Livro é uma obra de arte.
A obra de arte ela começa desde a capa. Da capa. Ela começa a capa, o acabamento. Até o código de barra, o ISBN, a ficha catalográfica, né? Todas as fases são importantes. Então esse amadorismo que tinha mais no passado, a gente deve deixar de lado, porque, digamos, se você não tem uma pretensão econômica, mas você tem uma pretensão intelectual. Você quer uma obra que... Às vezes as pessoas dizem, vou fazer de qualquer jeito. Eu digo, olha, eu faço nesse padrão. Porque se for para você ter uma apostila em casa, então você já fica do jeito que você está. Se você quer um livro, né, então precisa ter um padrão de editorial. Né? A gente tem que ver que é uma obra de arte, em todas as etapas. Né? E